7 minutos com Emmanuel, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Livro Levantar e Seguir, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 9, intitulado José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Comenta o benfeitor. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. O comentário de Emmanuel centra-se no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Para nós contextualizarmos esse versículo, é importante também ler o versículo 19. Então eu leio capítulo 1, versículo 19 e 20. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Eu estou lendo a tradução que nós fizemos e foi editada pelo SEI. Aqui nós percebemos o temor de José, que era um homem justo, em receber Maria como esposa, e o anjo acalmando-lhe o coração e dizendo das origens espirituais e sagradas do filho que ele recebia. Essa figura do Novo Testamento é muito pouco citada. Nós encontramos referência a José no capítulo 1
capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de Lucas e no capítulo 1 e capítulo 6 do Evangelho de João. A maior parte dessas referências diz respeito a José recebendo Maria, atendendo ao édito de César e levando-a para realizar o censo na sua cidade natal e depois protegendo a criança da perseguição de Herodes. Em outro momento do texto do Evangelho, nós vamos encontrar José na carpintaria, levando o filho com Maria ao templo, quando ele já entrava na adolescência, e depois não temos mais referência de José. Nessa belíssima mensagem de Emmanuel, ele destaca que há vários vultos masculinos no Novo Testamento. Nós podemos pensar em Simão Pedro, em João Evangelista, em José de Arimateia, em Simeão e tantos outros. E muitas vezes nós, quando comentamos sobre essas pessoas, focamos a nossa atenção nas quedas, nas falhas, sobretudo aquelas ligadas ao momento da crucificação, quando todos abandonaram Jesus. Mas aqui diz Emmanuel que é preciso voltar o nosso coração para um homem integral. José da Galileia. Diz Emmanuel que ele foi tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa à análise humana. Não há material historiográfico sobre José da Galileia. Muito pouco nós sabemos sobre ele. Mas o que nós sabemos, e essa é a beleza da mensagem de Emmanuel, que houve um tempo que o Criador e os espíritos que dirigem o nosso sistema solar entregaram a esse homem, José da Galileia, Maria e o menino Jesus. Todo o futuro do Evangelho, todo o futuro da missão do Cristo esteve um dia nas mãos desse homem. E como José é um símbolo da ação de Deus no Evangelho, diz assim Emmanuel, que ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Porque Deus age em silêncio, sempre se oculta, nunca aparece, nunca se destaca. Diz Humberto de Campos que Deus não concorre com a vaidade das criaturas humanas. E assim foi José, esse homem sem história detalhada, sem historiografia abundante, mas de ação genuinamente espiritual. Jamais abandonou a carpintaria, jamais abandonou o lar, e foi aquele primeiro esteio, aquela primeira base na qual Jesus pôde confiar para erguer o seu imortal Evangelho. Esse é um homem integral, é um homem absolutamente evangelizado e em comunhão com Deus e com o próprio Cristo. José da Galileia.